Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados iniciou o processo para análise do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O plenário escolheu a chapa formada pela oposição e dissidentes para formar parte da comissão especial que deve analisar o pedido. Mas os trabalhos foram suspensos por decisão do ministro Luiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O ministro determinou que o Congresso deve esperar até o dia 16, quando o tribunal decide sobre a aceitação do pedido e também sobre o rito a ser seguido. E o Brasil em Debate discute o tema com os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado Carlos Marum, como é que o senhor vê essa questão do pedido de impeachment tramitando aqui na Câmara? Eu vou me referir inicialmente à decisão do ministro Fachin. Eu, num primeiro momento, até me revoltei contra a decisão, até porque eu sou um dos membros eleitos ontem na chapa alternativa que se apresentou e que foi votada pela Casa, mesmo que o rito tenha sido discutido, tenha sido contestado, o rito do voto secreto. Mas depois, analisando melhor, eu entendo que é uma decisão prudente, né? Acredito que, se efetivamente o rito não foi o adequado, deve haver uma nova votação, aí aberta. Eu não acredito em mudança do resultado, mas é fundamental que tudo siga um rito inquestionável. É uma questão extremamente grave, mexe com a razão e com a emoção no país e sobre a qual não deve parar dúvidas em relação ao cumprimento do devido processo legal. Eu sou defensor da ampla defesa, da presunção da inocência e do devido processo legal. Nesse caso, estarei me posicionando sempre ao lado daqueles que defendem que o processo seja devido, legalmente, conforme o legalmente estabelecido. Então, hoje eu me encontro tranquilo e confiante na decisão do Supremo e disposto a acatá-la, seja qual for. Deputado Assis Carvalho, o que o senhor concorda? Eu acho que o ministro Fachin, ele deu uma decisão que eu estou chamando de freio de arrumação. A Lei 1079, de 1950, que ela já foi praticamente uma lei para tentar impeachment o Getúlio Vargas na época, porque toda vez que você tem uma direção desse país mais alinhada aos mais pobres, a elite não aceita. Foi assim com Getúlio Vargas, não foi aplicada a lei, porque ele se suicidou. Depois o João Goulart, que terminou tendo um golpe tão vergonhoso para esse país. E agora, o período mais longo da democracia, de um governo eleito legalmente pelo povo brasileiro, eles tentam aplicar novamente um golpe à luz do que já tentaram contra Getúlio Vargas, fizeram contra o João Goulart e agora tentam contra a Dilma. E essa lei ela nunca foi aplicada, na verdade, porque no período do Collor, eles fizeram uma arrumação entre a lei e um rito da casa regimental, um rito do regimento da casa. O que também o STF já tirou, disse, ou aplica a lei ou não pode, o regimento não pode ser aplicado em cima disso. Então, os buracos desta lei, que é uma lei antiga, serão preenchidos agora pela decisão do Pleno da Casa. Qual é a decisão, não sabemos ainda. Mas, pelo menos, o Fachin, de forma sensata, diz, não dá para brincar com a democracia. A democracia é um valor universal. Então, eu acho que os golpistas amanheceram meio desarrumados, aqueles que fizeram um absurdo de romper a lógica de uma prática que é constitucional, que é legal, que é exatamente o rito dos líderes. Nós somos representados por líderes. Eles caçaram os líderes, caçaram a palavra até de orientação de voto. Então, é uma forma autoritária de uma pessoa que está descontrolada, não está tendo condição de dirigir essa casa. Então, ele coloca a lei dele, não respeita a Constituição. E, infelizmente, nós tivemos 272 deputados que subordinam uma vergonha dessa, rasgando a Constituição, desrespeitando a lei, passando por cima de tudo para obedecer à ordem de uma pessoa que não tem a condição mínima de conduzir esta casa mais. Deputado Marum, como o senhor mesmo disse, o senhor foi eleito pela chapa da oposição. Agora, o senhor faz parte do PMDB, um partido que até
até agora está na base do governo. Quer dizer, eu gostaria de saber se essa mudança, e muitos outros parlamentares do PMDB seguiram a mesma orientação. Eu gostaria de saber se essa mudança se deu pela carta do vice-presidente Michel Temer, se de uma certa forma o PMDB agora fez um movimento para a oposição, se coloca como oposição. Eu vou ter que antes rebater as palavras do eminente deputado, que é meu contendor, não obstante a admiração que tenho por ele, é meu contendor nesse debate a respeito da questão golpe. Se impeachment fosse golpe, não estaria previsto na Constituição. Então eu refuto completamente, absolutamente, essa questão de que está em andamento um golpe. Até porque senão o PT seria um partido golpista, porque já defendeu em vários momentos, o impeachment de presidentes eleitos, democraticamente eleitos. Então eu não vejo golpe. Eu vejo uma questão prevista na Constituição sendo discutida no lugar em que deve ser discutido, que é o Parlamento brasileiro. Então, refuto absolutamente a questão do golpe. E acho que nós temos que ter serenidade. Eu vi ontem, gente mandando quebrar urna, né? Deputados entravam para dentro da urna e não saíam para impedir que os outros votassem. Quer dizer, não vai ser assim. Tem que fazer o que aconteceu. Se sentiu prejudicado pelo rito, recorre ao STF e não falta alguém lá de plantão a postos para atender uma demanda que tenha pelo menos o fumus boniuris, que tenha pelo menos a fumaça do bom direito. Então, se nós começarmos lá a querer quebrar a urna, a querer quebrar uns aos outros, daqui a pouco nós vamos apresentar à população uma imagem de selvageria que não contribui com o futuro. E o futuro vai ser qual? Ou a continuação do governo Dilma, afastada do seu horizonte a ameaça de um impeachment, ou a composição de um governo de salvação nacional em torno do vice-presidente. Quem vai decidir é o Congresso. E eu desejaria, se é que posso expressar o meu desejo, que essa tomada de decisão se fizesse na mais absoluta serenidade. Quanto à questão do PMDB, não há dúvida que a posição do vice-presidente Michel Temer, que não é uma posição de pró-impeachment, mas também não é uma posição de defesa do governo, até porque não cabe ao vice-presidente fazer isso. O vice-presidente, nesse momento em que o impeachment está instalado, ele tem que atuar em conformidade com o que manda a Constituição. E o que diz a Constituição? O vice-presidente é o substituto eventual do presidente. Na eventualidade de se fazer necessário, o vice-presidente tem que estar preparado para assumir. E é isso que o Temer está fazendo nesse momento. Ele não teve nenhuma declaração dele pró-impeachment, certo? Não está aglutinando forças, mandou uma carta confidencial à presidente, que se tornou pública, eu não sei porquê, mas sei que não foi da parte dele essa divulgação. E é evidente que com a liderança que ele tem no PMDB, que é uma liderança real, isso tenha, digamos, mexido no equilíbrio de forças dentro da bancada e feito com que muitos PMDBistas ontem votassem na chapa alternativa. Eu acredito que deve ter sido meio a meio. 50% dos deputados votaram na chapa oficial e 50% na chapa alternativa. Deputado Assis Carvalho, o que acontece com a base governista? Diversos partidos que oficialmente compõem a base governista participaram dessa chapa alternativa, provavelmente votaram na chapa alternativa, que é formada pela oposição e por dissidentes. Quer dizer, tem uma desarticulação aí na base? A base do governo é frágil, isso é um fato, até porque o PMDB hoje, como o maior partido, porque nós fomos o maior partido eleito, mas com as mudanças partidárias, hoje o maior é o PMDB. PMDB, segundo o próprio Eduardo Cunha, a metade já votou na oposição, no Aécio Neves, e a metade votou na Dilma. Então, é um partido que tem uma influência muito grande, isso não tem dúvida nenhuma, embora seja um dos partidos mais privilegiados do governo, né? E na situação específica, o que eu acho interessante, porque mesmo aqueles parlamentares que brigaram para que a gente pudesse apresentar para a sociedade o meu voto. A sociedade tem que saber de que lado nós estamos votando. Agora, ontem, já não quiseram. Quer dizer, eu vejo a contradição. Eu, particularmente, nunca escolhi o meu voto, ainda que ele fosse secreto, eu sempre declarei. Porque quem vota em mim tem que saber de que lado eu estou. Agora, ontem, ficaram envergonhado. Porque fica muito difícil você dizer para a sociedade que está do lado de um golpista que está mais sujo que pulha de galinha.
que está querendo caçar uma presidenta que não tem um ato concreto que identifique o que estabelece a Lei 1079 de 1950. Então, é uma tentativa de um impeachment político, com todos os furos jurídicos, né, sem sustentação e puxado por uma pessoa que está querendo mudar o foco, porque ele, sim, não tem mais condições de continuar dirigindo essa casa. Até porque o que ele está fazendo, ele está utilizando a sua condição de presidente para manobrar um monte de deputado que, infelizmente, envergonha o Brasil. Porque um deputado que segue a orientação de uma pessoa como Eduardo Cunha não é digno de representar o seu eleitor. Não é digno, né? Eu acho que ele está com muita dificuldade de dizer, olha, eu estou do lado desse cidadão. Um cidadão que está rasgando a Constituição, desrespeitando as normas desta casa, criando todas as condições para aquilo que ele queira que abra um processo de impeachment sem um fato definido, não quer que abra um processo contra ele lá na Comissão de Ética. Olha a contradição. E tem alguém que bate palma para isso. Alguém, uma pessoa desinformada, eu compreendo. Agora, alguém que é eleito pelo povo, que é para ter liberdade de poder se expressar, se rende, se vende. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Então, nós compreendemos que a posição do ministro Fachin foi uma posição equilibrada, levou para o plenário para que a gente possa reorganizar esta casa, né? E tenho certeza que, assim como aconteceu com o Fachin, eu acho que o plenário vai colocar um rito e, de certa forma, esses deputados que, de forma vergonhosa, escondida, se esconderam de trás do voto secreto, vão ter que mostrar a cara agora para a sociedade. Aí você vai ver a diferença. Eles não têm condição de dizer, eu estou do lado do golpista Eduardo Cunha nesse momento. Aí eles vão mudar a sua posição. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a resposta do deputado Carlos Marum. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado Carlos Marum, o deputado Assis Carvalho terminou o primeiro bloco classificando de golpista essa atitude de aprovar o pedido de impeachment. O senhor, inclusive, como membro do Conselho de Ética, como que o senhor vê essa questão? Eu penso o seguinte, o PT e os que defendem a continuação do governo Dilma estão tentando reduzir essa questão a uma disputa entre a presidente Dilma e o presidente Eduardo Cunha, quando não é isso que está em jogo. Está em jogo uma eleição ilicitamente conquistada, baseada em promessas mentirosas e dinheiro roubado. É o que está posto. Não é eu que estou falando isso. Os próprios membros do Conselho de Ética, que são membros do Partido dos Trabalhadores, que hoje se colocam numa posição absolutamente ética, votaram na CPI da Petrobras a favor de um relatório que diz que não existe corrupção na Petrobras. Quer dizer, a mesma coisa que nós pedimos, chama toda a população brasileira de burra. Então, você veja bem, esses dois pesos e duas medidas do Partido dos Trabalhadores é que faz com que hoje o partido tenha perdido a credibilidade até para governar a nação. Um partido que chega ao governo empunhando a bandeira da ética e se vê agora envolvida nesse mar de lama, já que foi citado Getúlio Vargas, eu repito, envolvido nesse mar, não é envolvido, mergulhado nesse mar de lama, e entende que não deve nem fazer uma meia-culpa à nação, então que sofra o processo, que vença, que prove que a presidente Dilma não tem nada a ver, porque se ela não tiver uma posição ativa e proativa, ela foi beneficiada. Eu, na CPI da Petrobras, ouvi dezenas de depoimentos de gente que diz que foi lá no comitê do PT, levar malas de dinheiro surrupiado da Petrobras. Quem é? Então, então vamos. Então vamos fazer realmente uma limpeza absoluta ética aqui, que talvez passe pela saída do deputado Eduardo Cunha de mão dada com a presidente Dilma. Porque se o presidente Eduardo Cunha não tem condição de presidir essa casa, o PT não tem condição de presidir o país. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo hoje, tanto é que eu, a princípio, não tenho nem o meu voto definido ainda contra o impeachment. Eu estou dizendo que não é golpe, que é admissível, que existe um parecer do Tribunal de Contas. E aí mais uma incoerência, que contra o Eduardo Cunha, uma acusação da PGR vale como prova. Contra a presidente Dilma, um parecer votado por unanimidade do Tribunal de Contas, aí isso não vale. Então existe um parecer
do Tribunal de Contas, apontando irregularidades graves, porque é descumprimento à lei. O dinheiro da Caixa Econômica não é do governo. O dinheiro do Banco do Brasil não é do governo. Não é um dinheiro que possa ser utilizado. Eu não posso simplesmente... o governo não tem cheque especial. O cidadão até tem cheque especial, mas se tiver cheque especial, tem limite. Experimenta passar o cheque especial, ver se o seu cheque não é devolvido. O governo atua em relação aos grandes bancos como se tivesse um cheque especial sem limites. Vai sacando, vai pagando, vai fazendo e depois vai ver como é que paga, tanto que encerra esse ano, sem condição de pagar, e eu fui um dos que votei a favor do PLN 5, porque eu entendo que não adiantava parar o país nesse momento. Mas será que isso é correto? Vamos julgar essa situação com serenidade. Então eu tenho uma mais absoluta convicção, compreendo até a atitude do deputado, que aqui se coloca magoado, raivoso em relação a essa situação, mas ela não é verdadeira. O que é verdade? Existe um processo previsto na Constituição em andamento. Tem que parar essa coisa que pimenta nos olhos dos outros, não arde, ou é mais ou menos isso aí. PT é sempre 2 pesos, 2 medidas. Impeachment. Contra o Collor não era golpe. Contra o Itamar, que pediu, não era golpe. Contra o Fernando Henrique não era golpe. Contra a Dilma é golpe. O presidente Lula sofreu alguma tentativa de impeachment aqui nessa casa? Governou durante 8 anos e nunca sofreu. A presidente Dilma, no primeiro mandato, sofreu alguma tentativa de impeachment? Não. Então, o governo Lula foi um governo que foi inimigo dos trabalhadores, por isso que não sofreu tentativa de impeachment. Não é por aí, não é com chavões. Agora chegou a hora da prova, da técnica, de analisarmos. Não vai ser com chavões e nem quebrando urna eletrônica que vai se pedir esse impeachment. Deputado Assis Carvalho, muitos defendem que uma mudança de governo agora permitiria que o país tivesse mais instrumentos para superar a crise, porque a gente teve um ano de impasse político entre legislativo e executivo. O senhor acredita que isso não seria também um argumento razoável? Olha, eu posso lhe dizer que me surpreendeu o deputado Marum estar nesse campo dos golpistas, porque eu até admiro, eu acho uma pessoa equilibrada, mas infelizmente eu não sei qual o preço que ele assume essa bandeira dos golpistas. Ele fala de mar de lama, foi o mesmo discurso contra Getúlio Vargas. Tinha um mar de lama. No dia que Getúlio Vargas se suicidou, não encontraram o mar de lama, né? Nós vimos que nós tínhamos um mito nacional. Então, foi o mesmo discurso contra João Goulart. Tinha um mar de lama. Aí, quando caçaram, ninguém encontrou o mar de lama. Qual é o mar de lama da Dilma? Dilma tem 1 centavo na Suíça depositado? Ninguém nunca mostrou isso. O mar de lama é porque a Dilma permite que as instituições funcionem e agora não joga debaixo do tapete o que a direita dos tucanos jogavam, escândalo Sivan, a compra da reeleição, declarado e com depoimento, a venda da Vale do Rio Doce a preço de banana, que agora está lá o escândalo de Minas Gerais, foi o FHC que fez. É esse mar de lama que estão falando? Então, ninguém nunca encontrou 1 centavo na Suíça da Dilma. De quem quer caçar a Dilma, sim, aí tem. Então, esse mal de lama está o inverso. Então, nós não queremos 2 pesos, 2 medidas, nós queremos um peso e uma medida. Bater palma para quem quer investigar a corrupção secular desse país, que agora está sendo investigado, e está pagando a conta porque está investigando. Pode ser do PT, do PMDB, do PP, do PSDB, né? O que a gente não está discutindo é que isso que estão querendo criminalizar o PT é o que Marum faz lá para ser eleito deputado federal, lá na casa dele. É a mesma continha. E nós, graças a Deus, derrubamos aqui nesta casa, que é o financiamento vergonhoso, privado de campanha, que é uma vergonha para a nação. Não sei o voto dele, não. Mas muito deputado que fala no microfone, dando uma de ética, como alguém que um outro dia estava preso lá no Mato Grosso, né, num cidadezinho chamado Sinop, algemado, quando pega o microfone parece que é uma pessoa honesta. Não, vamos ter que parar de enganar a nação. Contra a Dilma não pesa nada, nada. Contra quem está criminalizando ela, pesa. Com fatos definidos e estabelecidos. Quanto à questão específica, o que eu tenho que respeitar é o voto popular. Tem que respeitar o resultado das urnas. O povo brasileiro elegeu a Dilma. Se não está satisfeito, espere 2018. Espere. E vá para as urnas, mostre o seu programa e ganhe as eleições. Agora, não aceitaram o resultado das urnas, porque a elite, ela é assim. A elite só acha que está correto quando ela dirige. Ela não aceita a classe trabalhadora dirigir o destino da classe trabalhadora. Qual é o erro da presidente Dilma?
porque teve uma conta do Tribunal de Contas da União. Sabe qual foi a última vez que o Tribunal de Contas da União rejeitou uma conta? 1937, contra novamente Getúlio Vargas. E qual foi o presidente, o prefeito, o governador, que não faz mobilização de rubricas? Todos. Não sei se ele foi prefeito, mas todos fazem. Porque não tem nenhum erro. Você está precisando resolver o problema de um pobre coitado que tem que receber o Bolsa Família, eu tenho um saldo aqui, eu uso onde eu tenho. Eu fui secretário de Estado da Saúde. Eu fiz. Eu nunca deixei uma pessoa morrer por causa de um remédio, porque eu tinha dinheiro na rubrica MAC, mas não tinha na atenção básica. Usa! Eu não vou deixar o cidadão morrer. Foi o que a Dilma fez. Criminalizar a Dilma porque ela apenas pegou um recurso de uma rubrica, usou noutra provisoriamente. Aconteceu em 1937. Porque não é um processo de avaliação de rubrica, é uma avaliação política, discriminatória contra os mais pobres, contra aqueles que foram incluídos, e que a elite, os ricos desse país não aceitam. É o período mais longo da democracia que nós temos, em todos os 500 anos de Brasil, desde 1500, é de 89 para cá. Nunca teve um processo como esse. Então a elite está desesperada. Eles agora ou caça, porque estão loucos, tem que vender mentira todos os dias. Né? Nós estamos passando por um período de crise internacional, eles escondem as verdades. Então, só para fechar aqui, para dizer que a elite está querendo caçar a Dilma, ela não cometeu nenhum crime. O único crime que ela comete é proteger os mais humildes. E a elite não aceita os pobres desse país serem bem tratados. Deputado Marum, o deputado Assis Carvalho se referiu à liberação de créditos extraordinários pela presidente Dilma. A oposição, que não é o PMDB, pediu informações sobre essa mesma liberação de créditos extraordinários por parte do vice-presidente Michel Temer. O senhor acha que a oposição pode também estar querendo escantear o vice-presidente também para criar uma outra alternativa? Olha, o processo político ele é dinâmico e eu não tenho condições de falar nem pelo PMDB, né? Falo pelo meu mandato, e nem muito menos pelo PSDB e por partidos que são de oposição. Eu entendo que a pedalada não é uma apropriação de dinheiro que estava simplesmente uma transferência de rubrica. É a utilização do dinheiro do correntista da Caixa, do correntista do Banco do Brasil, para pagar a despesa do governo e sem previsão de ressarcimento. É isso que aconteceu. O deputado se refere ao tempo que ele foi secretário de Saúde, eu fui secretário de Habitação, não fui prefeito, de você utilizar uma rubrica no outro, de imediatamente acertar, digamos, a lei orçamentária nesse sentido. Mas não é disso que nós estamos tratando. E veja bem, o que eu estou aqui defendendo antes e acima de tudo é o seguinte: 1, não é golpe. 2, a abertura do processo é legal e, mais do que isso, é necessária. O país não podia continuar convivendo com um governo provisório, já que a qualquer momento poderia ser deposto por um impeachment. Nós vamos sair disso melhores do que entramos, eu tenho a mais absoluta certeza. Ou com o governo Dilma fortalecido, ou com o governo Michel Temer fortalecido em torno de um projeto aí que eu chamo de salvação nacional. E o que vai definir qual o caminho a seguir, no meu modo de ver, vai ser uma análise desapaixonada deste processo de impeachment, que eu, agora, membro da comissão, ao qual eu vou me dedicar com mais afinco. E ali, nós, deputados, vamos expressar o nosso voto. A Constituição protege a presidente. Um parlamentar aqui pode ser cassado por maioria simples. A presidente tem que ser cassada por 2/3. Eu até acho injusto o mandato popular dos parlamentares ser considerado um submandato em relação ao mandato da presidente da República. Eu não considero isso correto. Eu entendo que a cassação... Eu até tenho dificuldade em relação a cassações aqui dentro, porque nós todos somos suspeitos. Ou por gostarmos ou desgostarmos das pessoas com quem convivemos dentro dessa casa. Mas tudo bem, está posto. Agora, também eu entendo que deveria ser um quórum privilegiado. E se o governo não conseguir convencer 180 deputados de que as atitudes da presidente Dilma foram legais e constitucionais, não adianta continuar. Aí nós
Nós vamos continuar 3 anos, vamos viver 3 anos, o Brasil vai viver 3 anos, com um governo, um cadáver insepulto, fingindo que governa. Então, essa decisão tem que ser tomada. Eu sempre defendi que essa decisão fosse tomada. Nós estamos há um ano nesse anticlímax. Agora vamos chegar ao clímax, vamos votar. Quanto ao presidente Dilma, eu também tenho dificuldade de acreditar na desonestidade pessoal da presidente. Eu tenho dificuldade. Eu, sinceramente, não tenho essa questão. Agora, ela foi beneficiada na sua eleição por recurso indevidamente adquirido e conquistado. E isso faz dela também uma participante desse processo. Deputado Assis Carvalho, 1 minuto para o senhor concluir. Aí eu te judiei, né? Aí eu te judiei. Então, não, aí não tem, mas só para colocar claro. Parece que nós temos um cofre santificado e um cofre amaldiçoado. O dinheiro da Dilma foi o mesmo do Aécio. A mesma empresa que colaborou. Foi o mesmo do Marum. Eu votei na presidente Dilma, viu? Só para concluir. Eu votei na Dilma, desculpa. Então, só para lhe dizer que o mesmo dinheiro. Isso é um absurdo. Quem colabora é o modelo que nós temos de financiamento de campanha, que nós somos contra. E quem combate a Dilma, defender esse modelo criminoso. Então, não me venha, cinicamente, dizer que o dinheiro que financiou a campanha da Dilma foi roubado e do Aécio foi santificado. Só falta o Papa Francisco chegar aqui, né, e beatificar todo esse... Vamos deixar de hipocrisia. Eu acho que está na hora da gente ser honesto com o eleitor. O que está errado é o modelo. E o que está acontecendo contra a Dilma é o ódio contra a classe trabalhadora. Muito obrigada, isso é deputado. aí que tem que deixar bem claro, não tem meias palavras. O resto é tentar vender ilusões. Nós não poderemos continuar com essa hipocrisia. Vamos defender quem recebeu mais de 50 milhões de votos e agora vamos colocar no poder quem não recebeu um voto. Isso é um absurdo. Deputado, nosso tempo infelizmente terminou. Muito obrigada, deputados, e obrigada pela audiência. E eu te espero nos nossos próximos programas. Até lá.